Que dívida é essa que consome todo esse dinheiro? Até o representante do Tribunal de Contas da União, ano passado, numa audiência pública no Senado, declarou que essa dívida não serviu para investimentos no país. Uma pequena quantia foi entregue ao BNDES, que foi aplicada, inclusive, no exterior. Uma boa parte. Então, nós temos que saber que dívida é essa, que há décadas vem sangrando o orçamento público brasileiro. Nós já identificamos vários mecanismos. Por isso que a gente exige de imediato uma auditoria da dívida. Eu vou falar de um mecanismo que é o mais indecente e é o que tem consumido um volume enorme de recursos. Em 10 anos, consumiu R$ 1 trilhão, só em pagamento de juros, sem contar o impacto dele no próprio estoque da dívida, tá? Esse mecanismo é o mecanismo que remunera o dinheiro que sobra no caixa dos bancos. Olha bem, o nosso dinheiro não é nem dinheiro dos bancos, hein? É o nosso dinheiro, das empresas e da população, que está depositado nas suas próprias contas, né, nos bancos, ou está aplicado em aplicações de curto, médio ou longo prazo. No mundo inteiro, esse dinheiro compõe o que tecnicamente se chama reserva bancária. Em todos os países do planeta, essa reserva bancária é usada, uma parte é depositada obrigatoriamente, compulsoriamente, para dar garantia ao sistema. Senão, os bancos emprestam essa quantia várias vezes, né? É a tal da alavancagem. Então, um pedaço dessa reserva bancária é depositada no Banco Central e se chama depósito compulsório, obrigatório, tá? O restante, toda uma montanha de dinheiro que está depositada na rede bancária, os bancos podem emprestar para a sociedade. Mas o que acontece aqui no Brasil? Para emprestar para a sociedade, para as empresas e até para o próprio governo, os bancos querem juros exorbitantes. Todos nós sabemos que as taxas de juros de mercado cobradas no Brasil são as mais elevadas do mundo, não tem paralelo. Taxa de juro de mercado aqui no Brasil é o dinheiro mais caro do mundo. E é isso que mais amarra a nossa economia, que mais absorve dinheiro das famílias, que muitas vezes entram em empréstimos para financiar o estudo de um filho, para financiar um tratamento de saúde, e depois não conseguem se livrar daquela dívida. Por quê? Os juros são impagáveis, são insustentáveis. Por que o juro aqui no Brasil é tão elevado, o juro de mercado? Por quê? Toda aquela sobra de caixa, depois de retirado o depósito compulsório, toda aquela sobra de caixa dos bancos, que deveria ser emprestada para a sociedade, o Banco Central aceita que os bancos façam um depósito voluntário dessa quantia no Banco Central, e o Banco Central entrega títulos da dívida pública para os bancos e remunera diariamente. O Banco Central não vende o título para os bancos, não. Só entrega como garantia. Mas são títulos da dívida, pagam juros para os bancos. Esse tipo de operação chegou a consumir R$ 1 trilhão, segundo os próprios balanços do Banco Central, em 10 anos, no período de 2009 a 2018. É uma quantia, gente. E essa dívida, atualmente,
quase 2 trilhões de reais de títulos do Tesouro, emitidos pelo Tesouro Nacional, estão entregues ao Banco Central, para o Banco Central usar nesses mecanismos de política monetária. Para isso a gente tem dinheiro? 1 trilhão para remunerar a sobra de caixa dos bancos? Aumentando a dívida em 2 trilhões de reais? E cadê o dinheiro? O dinheiro está servindo para alimentar esse mecanismo, que ao mesmo tempo aumenta a dívida, sangra o orçamento, provoca elevação das taxas de juros de mercado para patamares insustentáveis. Foi isso que provocou a crise de 2015 para cá, porque com a Selic a 14,25, taxa de juros de mercado foi para 200, no cheque especial passou de 400, no cartão também. Um escândalo. Quebrou o país. Então, nós já entramos na crise do coronavírus numa situação de crise que vem desde 2015. O PIB caiu em 2015 e 2016 cerca de 7%. E a partir daí ficou patinando. A economia brasileira está desde 2015, há 5 anos patinando e definhando. Nós passamos por um processo de desindustrialização gravíssimo. Indústria de todos os ramos fechando. A comércio também fechando. Pessoas desempregadas, pessoas na informalidade. Então, nesse estado de crise fabricada, vem a pandemia do coronavírus. Pega o país no fundo do poço com uma crise brutal. Porém, olha que interessante. Temos mais de 4 trilhões de reais em caixa.